bom dia, irmãos e irmãs. Daremos início à Santa Missa em seu lar, no terceiro domingo da Quaresma. Intenções para a Santa Missa. Pela saúde de Fátima Rodrigues e João Rodrigues, pela saúde do celebrante, por todos que nos acompanham, por Donato Filho, pedindo orações, falecidos Dona Flávia e o Padre Nelson, que hoje faz 9 meses, completam 9 meses. Completou 9 meses, né? Transmite essa Santa Missa em seu lar, Rádio Luz FM, FM São Francisco Campo Grande e Rádio 105,5 Êxodo FM. Também YouTube e Facebook. Aproximando-nos do Deus da vida, nesta Santa Liturgia, vamos nos abrir ao apelo de que Ele nos dirige neste tempo quaresmal. Somos convidados a assumir a caminhada e conversão, apresentando ao Senhor os frutos que Ele nos espera, Jesus na Eucaristia e o divino vinhanteiro que fecunda nosso coração e o rochedo que sustenta nosso viver. Com alegria, recebamos o presidente da celebração cantando. Aliviai meu coração de tanta angústia e libertai-me das minhas aflições. Tenho os olhos sempre fitos no Senhor, porque livra os meus pés da armadilha. Olhai para mim, tende piedade, pois vivo sozinho e infeliz. Considerai minha missão e sofrimento, e concedei vosso perdão aos meus pecados. Tenho os olhos sempre fitos no Senhor, porque livra os meus pés da armadilha. Olhai para mim, tende piedade.
irmãos e irmãs, a você que está em casa, nos assistindo através das redes sociais, também pela Web TV Novo Horizonte, e nos escuta através das rádios, saudações fraternas, de paz e bem, neste terceiro domingo da Quaresma. Estamos assim caminhando, nos preparando para a Páscoa do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor, esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. No início desta celebração eucarística, peçamos a conversão do coração, fonte de reconciliação e comunhão com Deus e com os irmãos, cantando. Perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Colocando no altar de Deus as nossas intenções nesta oração da coleta, cujas intenções foram lidas no início desta Santa Eucaristia. Ó Deus, fonte de toda misericórdia e de toda bondade, vós nos indicastes o jejum, a esmola e a oração. Como remédio contra o pecado, acolheste a confissão da nossa fraqueza, para que, humilhados pela consciência de nossas faltas, sejamos confortados pela vossa misericórdia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Liturgia da Palavra, Deus nos fala. Escutemos atentamente as leituras deste domingo. Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias, Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Madia,
Levou um dia o rebanho deserto, adentrou e chegou ao monte de Deus, o Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, do meio de uma sarça. Moisés notou que a sarça estava em chamas, mas não se consumia, e disse consigo: vou aproximar-me desta visão extraordinária para ver por que a sarça não se consome. O Senhor viu que Moisés se aproximava para observar e o chamou do meio da sarça, dizendo: Moisés, Moisés. Ele respondeu: aqui estou. E Deus disse: não te aproxime, tire as sandálias dos pés, porque o lugar onde estás é uma terra santa. E acrescentou: eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés cobriu o rosto, pois temia olhar para Deus. E o Senhor lhe disse: eu vi a aflição do meu povo, que está no Egito. Eu vi o seu clamor por causa da dureza de seus opressores. Sim, conheço o seu sofrimento. Desci para libertá-los das mãos dos egípcios e fazê-los sair daquele país para uma terra boa e espaçosa, uma terra onde corre leite e mel. Moisés disse a Deus: sim, eu irei aos filhos de Israel e lhe direi: o Deus de vosso pai enviou-me a vós. Mas se eles perguntarem: qual é seu nome? O que lhes devo responder? Deus disse a Moisés: eu sou aquele que sou. E acrescentou: assim poderás aos filhos de Israel: eu sou, enviou-me a vós. E Deus disse ainda a Moisés: assim dirá aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, enviou-me a vós. Este é o meu nome para sempre, e assim serei lembrado de geração em geração. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Meditando a palavra de Deus, cantemos o salmo de resposta. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e todo esse seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Não te esqueças de nenhum de seus favores. O Senhor é bondoso e compassivo. O Senhor é bondoso e compassivo. Pois Ele te perdoa toda culpa e cura toda tua enfermidade.
sepultura ele salva a tua vida e te cerca de carinho e compaixão. O Senhor é bondoso e compassivo. O Senhor é bondoso e compassivo. O Senhor é indulgente, é favorável, paciente, é bondoso e compassivo. Quanto aos céus por sobre a terra se eleva, tanto é grande o seu amor aos que o temem. O Senhor é bondoso e compassivo. O Senhor é bondoso e compassivo. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, não quero que ignoreis o seguinte: os nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar. Todos foram batizados em Moisés, sob a nuvem e pelo mar. E todos comeram do mesmo alimento espiritual, e todos beberam da mesma bebida espiritual. De fato, bebiam de um rochedo espiritual que os acompanhavam, e esse rochedo era Cristo. No entanto, a maior parte deles desagradou a Deus, pois morreram e ficaram no deserto. Esses fatos aconteceram para serem exemplos para nós, a fim de que não desejamos coisas más, como fizeram aqueles no deserto. Não murmureis, como alguns deles murmuraram, e por isso foram mortos pelo anjo exterminador. Portanto, quem julga estar de pé, tome cuidado para não cair. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Aclamemos o Santo Evangelho cantando. Convertei-vos, nos diz o Senhor, porque o reino dos céus está perto. Glória e louvor a vós, ó Cristo. Glória e louvor a vós, ó Cristo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vieram algumas pessoas trazendo notícias a Jesus
a respeito dos galileus que Pilatos tinha matado, misturando seu sangue com o dos sacrifícios que ofereciam. Jesus respondeu: Vós pensais que esses galileus eram mais pecadores do que os outros galileus, por terem sofrido tal coisa? Eu vos digo que não. Mas se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E aqueles 18 que morreram, quando a torre de Siloé caiu sobre eles, pensais que eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Eu vos digo que não. Mas se não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E Jesus contou esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi até ela procurar figos e não encontrou. Então disse ao vinhateiro: Já faz 3 anos que venho procurando figos nesta figueira e nada encontro. Corta, porque está ela inutilizando a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa a figueira ainda este ano. Vou cavar em volta dela e colocar adubo, para que se venha a dar frutos. Se não der, então tu a cortarás. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Filhos caríssimos, a paciência de Deus nos convida à conversão. Ontem a igreja celebrou a solenidade de São José, pai adotivo de Jesus, homem justo, homem fiel ao Senhor, um carpinteiro que foi esposo de Maria e é o patrono universal da igreja. Que todos nós possamos assim recorrer a São José em nossas necessidades. Estamos hoje celebrando assim o 3º domingo da Quaresma. Depois dos episódios da tentação no deserto, do 1º domingo, da transfiguração de Jesus no domingo passado, a liturgia de hoje nos recorda a paciência divina que nos convida a uma verdadeira conversão. A primeira leitura traz o episódio da vocação de Moisés, quando ele se encontra com o fogo que não se consome e ouve a voz de Deus chamando-o para ir liderar o povo de Israel. A primeira carta aos Coríntios lembra os eventos passados do período do Êxodo, da passagem, para que os membros da comunidade não desanimem, não pereçam como os hebreus naquele tempo. E o Evangelho, Jesus olha as tragédias conhecidas por aquelas pessoas como um apelo à transformação de vida. Assim, esse 3º domingo que celebramos pode ser vivenciado como tempo oportuno de mudança, de conversão, de transformação. As narrativas da aliança de Deus com o seu povo continuam. Se no domingo passado líamos o episódio do diálogo de Deus com Abraão, neste domingo a liturgia apresenta a manifestação de Deus a Moisés e seu chamado para liderar o povo rumo à terra prometida, a terra onde corre leite e mel. O texto se inicia situando o espaço e a atividade de Moisés, um apacentador de rebanhos,
Ele chega ao Monte Horebe, o monte de Deus, de onde encontra um anjo representante do próprio Senhor em meio a uma chama de fogo que não se consumia. E Moisés se admira do fenômeno e investiga aquele acontecimento, perguntando-se o que seria, o que era aquilo. E do meio do fogo Deus chama Moisés, Moisés. E ele responde prontamente: eis-me aqui. Aquele lugar onde ocorre a teofania, a manifestação divina, torna-se distinto. Por isso Moisés retira as sandálias dos pés, cobre o rosto por temor a Deus e acolhe a mensagem inesperada daquele que lhe era desconhecido. E Deus se revela a seu servo, recordando os antepassados do povo e mostrando sensível aos sofrimentos. Eu sou o Deus de teus pais. A história do povo de Israel é a história da relação com o Senhor Deus. Contudo, em nome de quem Moisés iria até os israelitas para libertar a libertação, Deus mostra então a Moisés: eu sou o Deus dos teus pais, o Deus de Isaac, o Deus de Abraão, o Deus de Jacó. E apenas quando Deus apresenta-se com aquele fogo, apenas como um fogo, mas também como uma presença constante, desde o tempo dos antepassados até o momento presente, o futuro Deus responde que esteve e estará sempre com seu povo. Deus não abandona seus filhos. Nós é que nos abandonamos do Senhor Jesus. A segunda leitura, a comunidade de Corinto era plural e formada por cristãos oriundos, sobretudo do paganismo. Para quem estudou as cartas de São Paulo à comunidade de Corinto. Então, no entanto, nesta passagem da liturgia, Paulo recorda a história do povo de Israel como eventos propedêuticos da nova realidade em Cristo, os quais constituem assim um chamado à perseverança, a ser perseverantes na fé. E o trecho se inicia mencionando a nuvem da presença de Deus e a travessia do mar. Paulo entende eventos como o batismo em Moisés, trata-se de uma experiência para o povo de Israel. E em seguida, Paulo recorda os eventos da água que jorrava da rocha. Ele os interpreta como se fosse o próprio Cristo a saciar de água e pão os judeus no deserto. Paulo lembra a nuvem e a passagem do Mar Vermelho, e em seguida o maná e a água da rocha. Então, meus irmãos, são acontecimentos vividos e vivenciados. A passagem chama a atenção para o que aconteceu no passado. Então, a leitura expõe assim um chamado à conversão. A leitura apresenta assim um chamado à mudança, coisa que é difícil, não é? Muito difícil. E, portanto, quem julgar está de pé, tome cuidado para não cair. Não sejamos soberbos, porque hoje a gente pode apontar os erros dos outros, mas amanhã alguém apontará os nossos. E o Santo Evangelho, o trecho do Evangelho deste domingo, é um convite à conversão. O ensinamento de Jesus se encontra narrado entre episódios ocorridos naquele tempo. O relato se inicia com a informação de que Pilatos mandaram matar alguns galileus que apresentavam seus sacrifícios no templo, né? Então, como podem galileus fiéis, piedosos, ter um fim trágico desta maneira? Seria castigo de Deus? Deus não castiga ninguém. Nós nos castigamos por nossos atos. Às vezes as pessoas dizem assim: aquele ali é castigo, tá? Porque é castigo de Deus. Deus não castiga seus filhos. Coloquem isso em vossas cabeças. Nós nos castigamos por aquilo que nós fizemos. Para tudo tem uma resposta. Se eu planto o bem, eu tenho que colher o bem. Se eu planto o mal, vou colher o mal. Então, se eu plantei o mal e colhi o mal,
o castigo veio. Por quê? Porque eu fiz aquilo de errado. Mas o Senhor Deus, Ele não nos castiga, Ele nos corrige. Há uma diferença do castigo para a correção. Saibam disto. Então, são perguntas que se faziam naquele tempo e continuam a ser feitas nos tempos atuais, como eu acabei de falar. É castigo de Deus? Não. Então, a resposta de Jesus exige a sua interpretação dos seus interlocutores. Ele não responde a respeito dos pecados dos falecidos, se são maiores ou menores, mas propõe olhar o evento e compreendê-lo como um apelo à conversão. Se não vos converterdes, o fim pode se tornar grande fatalidade, se não encontrar um sentido de existência na comunhão de amor com Deus. Enfim, a segunda parte do texto, Jesus mostrando a necessidade de produzir frutos na fé, por meio de uma parábola, compara os ouvintes a uma figueira estéril. O homem que procura por frutos representa o Senhor que espera das pessoas o compromisso com boas obras. Há 3 anos, tempo do ministério público de Jesus, buscam-se frutos na videira e nada encontram. O desfecho é o prazo de 1 ano para que se produzam frutos, ou seja, boas obras na fé. Então o evangelho deste domingo menciona eventos trágicos, cotidianos, para termos uma percepção do apelo de Deus em meio à multidão. As catástrofes não são queridas por Deus, mas podem ser entendidas como um sinal de que precisamos melhorar de vida. De igual modo, a recente pandemia, podemos citar, não é castigo divino, essa Covid, mas alerta para a necessidade de mudança. Na mesma linha, o que nos acontece pessoalmente pode ser interpretado como doce chamada à conversão, para que nós possamos produzir bons frutos. E os bons frutos, para serem produzidos, eles têm que nascer de boas árvores. E estas boas árvores somos nós. Como eu disse, só se jogam pedras em árvores que dão bons frutos. Então, meus irmãos, é preciso vivenciar, é preciso saber acreditar nos projetos de Deus, acreditar naquilo que Ele nos tem a oferecer, numa mudança, numa transformação mútua. É isso que nós esperamos. Não esperamos pelo castigo de Deus, né? Como eu disse, o Evangelho, a partir de 2 tragédias, as atrocidades provocadas por Pilatos, e o acidente da Torre de Siloé, matando 18 pessoas, Jesus aproveita para nos dar alguma lição. Nós não podemos ver as desgraças como castigo divino para os que foram atingidos. Podem, porém, ser vistos como um apelo de conversão. Todos têm necessidade de mudança. Todos nós temos a necessidade de mudar para melhor. Deus pode nos falar também por meio dos fatos, mesmo não muito agradáveis. As pessoas que ficaram chocadas com as mortes, das tragédias, recebem de Jesus uma resposta talvez mais chocante ainda. Se vocês não se converterem, morrerão do mesmo modo. O Senhor que diz palavras de ânimo, de consolo, é o mesmo que profere expressões de advertência. Não faz isso, porém, para escandalizar ou para deprimir os seguidores. Adverte pelo amor e pela misericórdia, e também pela compaixão. O amor de Deus por nós se apresenta às vezes como remédio que cura, mas, para ser eficiente, pode ser amargo. E a parábola a seguir parece nos dizer que a conversão que Jesus pede não é apenas algo que, demonstrando com bonitas palavras, mas consiste em produzir frutos, né? Aí nós podemos nos questionarmos sobre nosso envolvimento diante de tanta violência, mortes, tragédias que diariamente presenciamos ou recebemos pelos meios de comunicação. Essa guerra na Rússia, né? Então, nós temos que ver e escutar
os apelos do Senhor. O Senhor nos chama a vivenciar este momento. É hora de mudar. É hora de uma transformação. É hora de buscar o verdadeiro sentido da vida que é Deus. Porque Ele sempre está conosco. Ele não nos castiga. Então, neste terceiro domingo da Quaresma, nos preparando assim para a Páscoa do Senhor, saibamos observar as coisas boas da vida, saibamos buscar a verdadeira conversão e uma mudança de vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, a Deus, nosso Pai, que é paciente conosco, que olha com amor para todos os seus filhos e filhas, rezemos confiantes, dizendo: Pai Santo, ouvi-nos e atendei-nos. Pelas comunidades cristãs, para que estejam continuamente dispostas a acolher os apelos de conversão e assim produzam abundantes frutos. Rezemos. Pai Santo, ouvi-nos e acolhei-nos. Pelas autoridades públicas, para que suas práticas e decisões se fundamentem na justiça e na busca sábia e sincera do bem comum. Rezemos. Pai Santo, ouvi-nos e atendei-nos. Pelos missionários, para que solidamente sustentados pela oração, pela palavra e pela fé eucarística, levem uma mensagem de esperança e consolo aos aflitos. Rezemos. Pai Santo, ouvi-nos e atendei-nos. Por todos nós, para que, iluminados pelo exemplo de nossos antepassados, saibamos trilhar o caminho da fé e do amor. Rezemos. Pai Santo, ouvi-nos e atendei-nos. Rezemos a oração da campanha da fraternidade. Pai Santo, neste tempo favorável de conversão e compromisso, dai-nos a graça de sermos educados pela palavra que liberta e salva. Livrai-nos da influência negativa de uma cultura em que a educação não é assumida como ato de amor aos irmãos e de esperança no ser humano. Renovai-nos com a vossa graça para vencermos o medo, o desânimo e o cansaço e ajudai-nos a promover a educação integral, fraterna e solidária. Fortalecei-nos para que sejamos corajosos na missão de educar para a vida plena em família, em comunidades eclesiais, missionárias, nas escolas, nas universidades e em todos os ambientes. Fazei com que a Virgem Maria, Mãe educadora, com a sabedoria dos pequenos e pobres, nos ajude a educar e servir com a pedagogia do diálogo, da solidariedade e da paz. Por Jesus, vosso Filho amado, no Espírito, Senhor, que dá vida. Amém. Recordemos os múltiplos benefícios do Senhor, proclamando na oração eucarística. O amor solidário de Deus se torna presente na Eucaristia, colocando no altar pão e vinho, cantando.
bendito, Senhor, para sempre, pelos frutos das nossas jornadas, repartidos na mesa do reino, anunciam a paz almejada. Senhor da vida, Tu és a nossa salvação, ao prepararmos a Tua mesa, em Ti buscamos ressurreição. Sê bendito, Senhor, para sempre, pelos mares, os rios e as fontes, nos recordam a Tua justiça, que nos levam ao novo horizonte. Senhor da vida, Tu és a nossa salvação, ao prepararmos a Tua mesa, em Ti buscamos ressurreição. Sê bendito, Senhor, para sempre, pelas bênçãos com chuva corrente, Tu fecundas o chão desta vida, que abriga uma nova semente. Senhor da vida, Tu és a nossa salvação, ao prepararmos a Tua mesa, em Ti buscamos ressurreição. Orai, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por Tuas mãos esse sacrifício, para a glória do Seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus de bondade, concedei-nos por este sacrifício, que, pedindo perdão de nossos pecados, saibamos perdoar a nossos semelhantes. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Vós concedeis aos cristãos esperar com alegria cada ano a festa da Páscoa. De coração purificados, entregue à oração e à prática do amor fraterno, preparamos-nos para celebrar os mistérios pascais que nos deram vida nova e nos tornaram filhos e filhos vossos. Por essa razão, agora e sempre, nós nos unimos aos anjos e a todos os santos, cantando a uma só voz. Senhor,
Eucarística número 2. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever de salvação dar-vos graças sempre. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor, estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão. Ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Salvador do mundo, salvai-nos. Vós que nos libertaste pela cruz e ressurreição. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o Bispo Lucas e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs, Dona Flávia, Padre Nelson, e que morreram na esperança da ressurreição, e de todos que partiram desta vida, acolheu junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, esposo de Maria, com santos apóstolos e todos que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Meus irmãos, rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não leia os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade.
Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cantemos. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes somos nós os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Que o corpo e o sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Rádio Luz FM transmite esta Santa Missa. Rádio 105,5 Êxodo de Piracicaba. Rádio Luz FM. Rádio FM. FM São Francisco Campo Grande. Web TV, YouTube, Facebook. Transmite direto da Capela de Fátima a Santa Missa. A você que está em casa, faça sua comunhão espiritual. Sinta Deus em tua vida, sinta Deus na presença, na sarça ardente, no fogo, assim como ele apareceu a Moisés. Sinta Deus no orvalho da manhã, sinta a presença de Deus em tua vida. E nós participaremos do banquete do Senhor cantando. Senhor, deixa a figueira ainda este ano. Vou cavar em volta dela e quem sabe no futuro ainda dará frutos. Vou cavar em volta dela e quem sabe no futuro ainda dará frutos. O Senhor é indulgente, é favorável, é paciente, é bondoso e compassivo. Não nos trata como exigem nossas faltas, nem nos pune em proporção às nossas culpas. Senhor, deixa a figueira ainda este ano. Vou cavar em volta dela e quem sabe no futuro ainda dará frutos. Vou cavar em volta dela e quem sabe no futuro ainda dará frutos. O Senhor realiza obras de justiça e garante o direito aos oprimidos. Revelou os seus caminhos a Moisés e aos filhos de Israel seus grandes feitos. Senhor, deixa a figueira ainda este ano. Vou cavar em volta dela e quem sabe no futuro ainda dará frutos. Vou cavar em volta dela
Oremos. Ó Deus, tendo recebido o penhor do vosso mistério celeste, e já saciados na terra com o pão do céu, nós os pedimos a graça de manifestar em nossa vida o que o sacramento realizou em nós. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E assim, meus irmãos, celebramos o terceiro domingo da Quaresma. Próximo domingo, quarto domingo da Quaresma. Aliás, na sexta-feira, dia 25, às 9 horas da manhã, nós teremos a missa da Anunciação do Senhor. É o dia de festa, né? O que é a Anunciação do Senhor? Foi quando o anjo Gabriel apareceu a Maria e disse que ela era cheia de graça, que o Senhor estava com ela e que ela geraria em seu ventre o Emanuel, Deus conosco. Então, de amanhã, do dia 25 de março, aí Jesus nasce em 25 de dezembro, né? Então, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. São 9 meses. Então, dia 25, 9 da manhã, Santa Missa, terá transmissão. Será a missa festiva. E no domingo, nós teremos a missa à noite. A nossa missa de domingo será à noite, do quarto domingo da Quaresma. É o domingo da alegria. A gente usa a cor rosa, o róseo, né? Se usa na Páscoa e se usa no Advento e se usa na Quaresma, o rosa, 2 vezes no ano. Então, na sexta-feira nós teremos missa às 9 da manhã. Isso. E no domingo a missa será à noite, às 7 da noite. Obrigado a cada um de vós que nos assistiu. Fátima Rodrigues, João Rodrigues, nossos fiéis assíduos, Nonato Filho, que Deus abençoe você, todos os diretores da rádio, aqueles que nos ajudam na campanha de evangelização. E você seja um evangelizador. Outra dúvida, vieram me perguntar por que no meu Facebook está Mons Lima. É a sigla de Monsenhor. É o título, eu tenho esse título de Monsenhor. Eu não gosto muito de usar esse título de Monsenhor, mas eu coloquei Monsenhor Lima, meu sobrenome. E então, não há nenhuma diferença. Monsenhor é apenas um título. Padre é a mesma coisa. Então, Monsenhor é um título dado aos padres que fazem benfeitorias, né? Doa-se sua vida pela igreja. Então, eu já estou caminhando para os 15 anos, agora 18 de maio eu faço 15 anos de padre, né, diante de tantas dificuldades, de tantas provações que foram passadas e que ainda passo, né, mas é um título dado, né, o meu bispo me concedeu o título de Monsenhor. Então, eu uso não gosto, mas eu coloquei o título de Monsenhor, então não faz diferença nenhuma. É o mesmo frei, é o mesmo padre, é apenas um título, não esqueçam. E muito obrigado de coração a você que participou conosco da Santa Missa em seu lar. Obrigado, Jonathan, por tudo, mais uma vez nas transmissões, e que Deus te abençoe. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que esta bênção desça sobre vós e permaneça por todo sempre. Amém. Graças. A todos vocês, um bom início de semana. Amanhã já é segunda-feira, o segundo dia da semana. Que venham coisas boas, né? Seja um benfeitor. Entre lá no YouTube, né? É só pesquisar lá na internet, YouTube. Aí busque Frei Vando Lima.
Quando aparecer lá o nome, você clica e tem lá inscrever-se. É só clicar, né, em inscrever-se. Você estará inscrito em meu canal de evangelização para que a Santa Missa possa ser transmitida diretamente pelo YouTube, né? Então, assim, precisamos de 1000 inscritos. Então, evangelizar é preciso, né? Manter a Santa Missa em seu lar é preciso. Então, passe para o seu amigo, passe para o seu vizinho, não custa nada. Pesquise lá no Google, Frei Vando Lima, no YouTube, e você se inscreve, não custa nada. Só dá um cliquezinho lá, você já está evangelizando, repassando, se inscrevendo no canal de evangelização. Obrigado a todos, fique com Deus e até o nosso próximo encontro na sexta-feira, se Deus quiser.